Graça e paz a todos. Louvado seja o Senhor. No, no livro de Ezequiel, capítulo 28, nos diz: Ezequiel, capítulo 28, no versículo 12: Filho do homem, levanta uma lamentação contra o rei de Tiro, e diz-lhe: Assim diz o Senhor, o Deus. Assim diz o Senhor Deus: Tu és o sinete da perfeição, cheio de sabedoria e formosura. Então, o diabo, ele nem sempre foi diabo, não. Ele foi cheio de sabedoria e formosura. E ele tinha as funções dele lá no céu. Ele morou lá com Deus. Então, o diabo, ele conhece Deus. Ele conhece a Bíblia todinha, de Gênesis a Apocalipse. Quando ele foi expulso lá de cima, lá do céu, porque ele queria ser maior do que Deus, quando ele veio para a terra, logo ele entrou numa serpente e ele enganou a mulher, a Eva. E por consequência disso, Adão também. Então, o diabo, ele é muito inteligente para o mal. Ele é muito sábio para o mal, para as coisas do mal. Então, não brinca com o diabo e nem com Deus. Já está escrito na Bíblia: de Deus não se brinca nem se zomba, porque o que o homem plantar, isso também se fará. Ou seja, o que o homem planta, ele vai colher. Plantou o bem, vai colher o bem. Plantou o mal, vai colher o mal. Está na Bíblia. Aleluias. Tu és sinete da perfeição, cheio de sabedoria e formosura. Estavas no jardim de Deus. Olha onde ele estava. De todas as pedras preciosas te cobrias. O sárdio, olha, o topázio, o diamante, o berilo, o ônix, tudo pedra preciosa. O jaspe, a safira, o carbúnculo e a esmeralda. De ouro se fizeram os engastes e os ornamentos no dia em que foste criado. Foram eles preparados. No dia que o diabo foi criado, antes de ser diabo, que ele era um anjo de luz, o Lúcifer, ele era cheio de sabedoria e de formosura. Ele passeava no meio de todas essas pedras preciosas aqui. Ele nem sempre foi diabo, não. Ele foi um anjo de luz. Então, para o diabo enganar um ser humano, para ele enganar uma pessoa, é muito fácil para ele. Porque ele morou no céu. Ele morou com Deus. Ele viu Deus. Por isso que o Senhor Jesus disse que nós temos que vigiar e orar. Nós temos que vigiar em todo o tempo. Porque o diabo, ele é astuto. Ele não dorme, não.
ele é 24 horas perseguindo alguma vítima, alguém que possa devorar. A Bíblia diz: o leão anda ao nosso derredor. Satanás, ele anda ao nosso derredor como um leão que ruge, procurando uma presa, alguém para devorar. Olha, então ele fica ao nosso derredor. Se a gente der bobeira, vacilar para ele, ele vai envergonhar. E até mesmo ceifar aquela vida. Foi só para isso que ele veio. O ladrão, a Bíblia diz, lá em João 10:10, ele veio somente para roubar, matar e destruir. Tá vendo? E já o Senhor Jesus diz, mas eu vim para que tenham vida, e vida com abundância. Mas o diabo não veio para isso, não. Ele veio para roubar, matar e destruir. Essa é a função dele aqui na terra. Tu eras querubim da guarda. Ele nem sempre foi diabo. Ele foi um querubim da guarda. Ungido e ungido. Só que depois que ele se rebelou contra Deus, ele perdeu a sabedoria dele. Ele se transformou de anjo de luz, se transformou em anjo das trevas, anjo do mal, e foi expulso para essa terra, cheio de cólera e ira, e sabendo que tem pouco tempo aqui. Pouco tempo por quê? Porque logo, logo, o Senhor Jesus vai voltar, vai ter o arrebatamento da igreja, e logo, logo, o destino dele está traçado. Ele vai ser lançado no lago de fogo e vai ficar eternamente, junto com as pessoas também que não quiseram Deus. É forte. Tu eras querubim da guarda. Olha, ele é um querubim da guarda, ungido, e te estabeleci, permanecias no monte santo de Deus. Onde ele permanecia? No monte santo de Deus. No brilho das pedras andavas. Ele andava no brilho das pedras. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Até que se achou nele o pecado, a iniquidade. Na multidão do teu comércio se encheu o teu interior de violência, e pecaste pelo que te lançarei, profanado fora do monte santo de Deus, e te farei perecer, ó querubim da guarda. Já pensou? De querubim da guarda, ele levou o nome agora de dragão, a antiga serpente, o sedutor de todo mundo. São os nomes do diabo. Diabo, Satanás. Mas ele nem sempre foi o diabo, não. Ele foi um querubim da guarda. Por isso que tem muitos homens de Deus, muitos pastores, muitos homens de Deus, mulheres de Deus, que outrora estão nos caminhos de Deus e outrora não estão mais. Porque o diabo, ele é astuto. Ele morou no céu. Se a gente não vigiar, igual a Escritura fala para a gente vigiar, igual está na Bíblia Sagrada,
o diabo vai derrubar. Porque ele não quer saber de quem está no mundo, não. Ele quer saber de quem está na casa de Deus, de quem aceitou Jesus Cristo. Ele quer tirar esses da presença de Deus, para até então ele matá-los, para ele ganhar a alma deles. O diabo só quer uma coisa: a alma das pessoas. E Deus também só quer a alma das pessoas. E tem essa briga. Só que o ser humano é que escolhe para quem entrega a sua alma, ou para Deus ou para o diabo, para o céu ou para o lago de fogo. É forte. Farei perecer, ó querubim na guarda. Em meio ao brilho das pedras, elevou-se ao teu coração, por causa da tua formosura. Então, quando ele andava no meio do brilho das pedras, elevou o coração dele. Ele se encheu de orgulho. O diabo, ele é orgulhoso. Nasceu o desejo dentro dele de querer ser igual a Deus, de querer ficar acima de Deus. Foi aonde ele sentenciou a derrota dele. Porque Deus é único. Não há outro Deus igual ao nosso Deus. Aleluias. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura. Corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Tá vendo? A sabedoria dele foi corrompida. O diabo, ele não tem sabedoria mais para o bem. Ele só tem sabedoria para o mal. Ele veio somente para isso: roubar, matar e destruir. Lancei-te por terra. Lancei-te por terra. Então ele foi expulso para a terra. Para a terra. E hoje ele está aqui, nessa terra, neste mundo, fazendo um monte de coisas ruins, terríveis. Só que o mal, em a maioria das vezes, ele precisa de usar corpos. Porque ele ele é espírito, o diabo é espírito. Então, ele veio para matar, para roubar, em ordem. Ele veio para roubar, matar e destruir. Então, para ele matar alguém, para ele roubar e destruir, ele precisa de corpos. As pessoas que estão desocupadas de Deus, que não querem saber de Deus, anda aí igual o curso deste mundo aí, fazendo a vontade do diabo. O diabo vai usar essas pessoas para poder fazer o que ele veio fazer, o que ele quer fazer: roubar, matar e destruir. E ele é um ótimo enganador. Ele conhece o mal, ele tem uma inteligência para o mal muito, muito forte. Para o bem não, que ele odeia o bem, ele não gosta do bem. O diabo só gosta do mal. Ele não quer o bem de ninguém, ele quer que todo mundo sofra no lago de fogo juntamente com ele. E os dias dele estão contados. Logo, logo ele vai ser lançado no lago de fogo, juntamente com todas as pessoas que não quiseram Deus.
E lá eu estava vendo em Ezequiel 28. Agora vamos aqui em Isaías 14, no versículo 12. Isaías 14, no versículo 12. Isaías capítulo 14, no versículo 12. Essa Bíblia muito bem. Ele conhece mais do que eu, você, qualquer ser humano dessa face dessa terra. E ele conhece o céu. Ele conhece os dois lados. Voltou. Então ele conhece o céu. Ele morou lá. Oh, glórias. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitava as nações, filho da alva também. Tu dizias no teu coração, olha o que o diabo tinha no coração dele, Lúcifer, quando ele estava lá no céu, quando ele era um querubim da guarda. Olha o que ele dizia no coração dele. Tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono. Olha, ele queria ficar acima das estrelas de Deus. E ainda disse mais: e exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, nas extremidades do norte. No versículo 14: subirei acima das mais altas nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. Olha só, ele queria ser semelhante a Deus. Não tem como. Foi onde o diabo sentenciou a sua derrota, a sua queda, a sua expulsão lá do céu. Ele queria ser semelhante ao Altíssimo. Por isso que ele odeia tanto o ser humano, a raça humana. Porque nós é que somos semelhante ao Altíssimo. Aleluias! Nós somos a imagem e semelhança de Deus. O diabo queria ser semelhante a Deus. Contudo, serás precipitado para o reino dos mortos, no mais profundo do abismo. Aqui, onde nós estamos, são o reino dos mortos, né? Porque morre gente aí toda hora. No cemitério aí tá cheio de gente. Então, quando ele... Agora em Apocalipse 12, no versículo... Apocalipse 12, no versículo 7. Apocalipse 12, versículo 7. 12, versículo 7. O título é: Anjos pelejam no céu contra o dragão. O nome dele ali já virou de querubim da guarda para dragão. A vitória de Cristo e do seu povo, dos anjos. Houve peleja no céu. Peleja, uma batalha. Miguel e os seus anjos
pelejaram contra o dragão, também pelejaram o dragão e os seus anjos. Então, os anjos do diabo pelejaram contra o dragão. Peraí. Os anjos, é isso. Houve peleja no céu. Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e os seus anjos. Então, Miguel e os anjos, outros anjos de Deus, pelejaram contra o dragão, que no caso era o diabo, e contra os anjos que o diabo enganou, que tudo viraram anjos das trevas. E a Bíblia diz no versículo 8: todavia não prevaleceram. Não tinha como eles ganhar, não. Nem mais se achou no céu o lugar deles. E foi expulso. Olha o nome que o diabo tem. Esses aqui são os nomes que ele tem. Em Apocalipse 12, no versículo 9. E foi expulso o grande dragão. O grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Tá vendo? Todos esses nomes aqui são os nomes dele. Sim, foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. Então o diabo ele foi atirado aqui para a terra. E com ele veio também os seus anjos. A terça parte que ele enganou lá do céu. Ele, como querubim da guarda, e no versículo 3, não, perdão, no versículo 4 de Apocalipse 12, Apocalipse 12, versículo 4, diz assim: a sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu. Tá vendo? As quais lançou para a terra. E aqui. Lançou para a terra. Então ele trouxe a terça parte dos anjos, que todos agora se transformaram em anjos caídos e muito feios, a Bíblia diz. Se transformaram em anjos das trevas. E eles não querem o bem nenhum do ser humano. A paz do Senhor. Ele não quer o bem nenhum do ser humano. Eles só estão aqui para roubar, matar e destruir. Por isso que você vê tanto assassinato, tanto roubo, tanta destruição. O diabo está por detrás de tudo isso. E diz mais, em Apocalipse 12, no versículo 12. Apocalipse 12, versículo 12. Por isso, festejai, ó céus. Os céus ficou em festa. Festejaram. E vós, o que neles habitais, e todos os que habitavam lá no céu, todos ficaram em festa. Mas aí tem uma advertência para quem está aqui nessa terra. Diz assim:
Ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Então, ai é uma expressão de dor. É uma expressão de dor. A terra está gemendo, o mar está gemendo. Você vê esse tsunami que o inimigo causa, virando embarcações, fazendo o maior estrago, ceifando vidas no mar, na terra, o tanto de vida que ele está ceifando, matando, destruindo. Por isso que diz aqui na Bíblia: ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Sabendo que pouco tempo lhe resta, ele sabe que ele tem pouco tempo, porque logo, logo ele vai ser lançado no lago de fogo. Ele, a besta, o falso profeta e todas as pessoas que não quiseram Deus, que não aceitaram ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Todos vão ser lançados no lago de fogo. Então, já que isso vai acontecer, é melhor morar para sempre com Deus no céu, na cidade santa, na Nova Jerusalém, do que nesse lugar terrível. É melhor aceitar ao Senhor Jesus agora. Agora. Essa internet tá me... Mas vai dar certo. É forte. Aqui, em Apocalipse, no capítulo 20, no versículo 10. Apocalipse 20, no versículo 10, nos diz: o diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite, pelos séculos dos séculos. Tá vendo? Então eles vão ser lançados no lago de fogo e vai ser atormentado de dia e de noite pelos séculos dos séculos. E juntamente com todas aquelas pessoas também que não aceitaram a Deus, que não quiseram obedecer a palavra de Deus, praticar a palavra de Deus, que não aceitaram o Senhor Jesus como seu único Senhor e Salvador de suas vidas. E no versículo 11 nos diz: o juízo de Deus. Vi um grande trono branco, e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Esse aqui é o Todo-Poderoso, no grande trono branco, no dia do juízo. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, os ricos e os pobres, posto em pé diante do trono. Então se abriram livros, ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto.
E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Então a gente vai ser julgado de acordo com o que se acha escrito nos livros. Se as obras é boa, muito bom. Se as obras é má, se a pessoa não queria saber de Deus, do Senhor Jesus, misericórdia. Nós vamos ser julgados pelas nossas obras. O que nós faz e o que nós fazemos pelo meio do nosso corpo, das nossas mãos, dos nossos olhos, do nosso pensamento. É por isso que não vamos ser julgados. No versículo 13 de Apocalipse 12, versículo 13. Deu o mar os mortos que neles estavam, o corpo, né? Os corpos das pessoas que estão mortas no mar, que até hoje não foi encontrada. Não apareceram. A morte e o além entregaram os mortos que nele havia. Esse além é o inferno. Até o inferno vai entregar os mortos que estão lá. Mais na frente vai dizer, no versículo 14, bem explicadinho. E foram julgados um por um, segundo as suas obras. Tá vendo? Deus não tem pressa. Deus vai julgar um por um, segundo as suas obras. Versículo 14. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte. Tá vendo? Então, o lago de fogo. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. Então até a morte e o inferno vai ser lançado para dentro do lago de fogo. A paz do Senhor, meu irmão. Então, o inferno não é o pior, não. O pior é o lago de fogo. Porque até o lago de fogo vai ser lançado, até o inferno vai ser lançado para dentro do lago de fogo e enxofre. Se o inferno vai ser lançado para dentro do lago de fogo, então o lago de fogo é pior do que o inferno. Misericórdia. E a Bíblia nos diz no versículo 15: E se alguém não foi achado escrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Tá vendo? Então, quem não foi achado, quem não foi encontrado o nome escrito no livro da vida, essa pessoa foi lançado para dentro do lago de fogo. Ou seja, só vai ser salvo aqueles que permanecerem com o nome no livro da vida do Cordeiro. O nome que não tiver no livro da vida, misericórdia. Pode chegar naquele dia lá do juízo final aqui, nesse dia aqui. Mas na hora que abrir os livros e o livro da vida for aberto, o meu nome, o seu nome, se não tiver lá no livro da vida, misericórdia, não tem salvação.
Só é salvo quem está com o nome escrito no livro da vida. Como que faz para estar com o nome escrito no livro da vida? Aceitando ao Senhor Jesus Cristo, crendo no Senhor Jesus, crendo em Deus e obedecendo a palavra de Deus, praticando a palavra de Deus. Não só ouvir, somente ouvinte, mas praticar o que está escrito na palavra. Igual lá em Tiago fala, não seja somente ouvintes, mas praticantes. A gente tem que praticar o que nós ouve nas igrejas, na igreja onde a gente congrega. Claro, examinando a Escritura, se aquilo que o homem de Deus está falando, se está na Bíblia ou não. Porque a Bíblia também nos diz para nós provar os Espíritos e examinar a Escritura. Quando o homem de Deus prega, você tem que estar com a Bíblia na mão, acompanhando. Porque o diabo não é bobo. O diabo morou no céu. Ele foi um querubim da guarda. E hoje se transformou em dragão. Diabo, Satanás, antiga serpente, são os nomes dele. De querubim da guarda por um nome feio desse. Hoje eles são os anjos das trevas. Deixaram de ser anjos de luz para ser anjos das trevas. Anjos do mal. E a palavra de Deus nos diz, no Apocalipse 21, no versículo 3. Apocalipse 21, no versículo 3. Então ouvi grande voz, vinda do trono, dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. Olha que benção! Aqui está falando que Deus vai estar com os salvos. E todos os salvos vão ser povos de Deus definitivamente. Aleluia. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, não vai ter mais morte, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está assentado no trono diz: Eis que faço nova todas as coisas. Aleluias. Oh, glórias. Então Deus ele vai estar com os salvos. Nós vamos estar com os salvos na cidade santa, na Nova Jerusalém. Louvado seja o Senhor. Continuando no Apocalipse capítulo 21, no versículo 18, nos diz: A estrutura da muralha é jaspe. Olha, o muro da cidade santa é de jaspe. A estrutura é de jaspe. Também a cidade é de ouro puro, semelhante a vidro límpido. Olha, a cidade santa ela é de ouro puro. Para onde nós vamos? Para onde os salvos vão? Aleluias. Então somente não sair dos caminhos de Deus.
Não saia dos caminhos do Senhor Jesus nunca. Oh, glórias. No versículo 21, as 12 portas são 12 pérolas, e cada uma dessas portas de uma só pérola. A praça da cidade é de ouro puro, como vidro transparente. Olha, Deus é Deus é dono de toda a riqueza. Não tem como negar. Deus ele é dono de toda a riqueza. Tudo vem dele. Tudo vem dele. Aleluias. O muro da cidade santa é de jaspe. A estrutura é de jaspe. A cidade santa é de ouro puro. A praça da cidade é de ouro puro. E o Senhor Jesus falou lá em João 14, versículo 2: Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito. Então, tem muitas moradas lá. Então, a sua morada, a minha morada, está lá, na Cidade Santa, na Nova Jerusalém. Aqui é só passageiro só. Aqui nós não somos eternos aqui nessa terra. Lá nós somos eternos. Eterno do lado de Deus, com Deus. Aquele que ficar firme até o fim. Que perseverar até o fim. Até o fim de sua vida. Enquanto o fôlego nós tiver, nós temos que estar nos caminhos do Senhor Jesus. Aleluias. Oh, glórias. Então, como o Senhor Jesus falou, na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito. Então há muitas moradas lá. E ele diz: Eu vou preparar-vos lugar. Ele falou que quando ele estava na terra, ele falou que ele vai. Então ele foi. E ele disse mais: E voltarei. Ele disse que ia, o Senhor Jesus foi. Ele disse que vai voltar. E ele vai voltar. Porque o Senhor Jesus falou assim: Eu voltarei e eu voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. Olha, o Senhor Jesus quer que aonde ele está agora, nós estejamos também. Ou seja, os salvos, os que deram crédito à palavra de Deus, os que aceitaram o que a palavra de Deus diz, os que aceitaram o Senhor Jesus e obedeceram a santa palavra de Deus, e obedeceram e obedecem a santa palavra de Deus. Aleluia. E eu vou preparar lugar. Então, quem foi preparar a nossa morada foi o próprio Senhor Jesus. A sua morada, a minha morada, a nossa casa. Igual ele falou: Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito. E eu vou preparar-vos lugar. Eu vou e voltarei, para que onde eu estou estejais vós também. Nós vamos estar aonde o Senhor está. Aleluias.
Oh, glória. E no Apocalipse 22, no versículo 3. Apocalipse, capítulo 22, no versículo 3. Nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. O Cordeiro aqui é o Senhor Jesus. O próprio João Batista, quando o Senhor Jesus estava indo para se batizar, ele falou: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que tira os pecados do mundo. Então, o Cordeiro é o Senhor Jesus. Vai ter dois tronos, o trono de Deus e o trono do Senhor Jesus. Nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Os seus servos o servirão. Então, os servos de Deus vai servir ele. Se você é servo, é serva aqui na terra e serve a Deus aqui na terra, imagine servir a Deus lá no céu. Oh, glórias! Os seus servos o servirão, contemplarão a sua face, e na sua fronte está o nome dele. Versículo 5. Então já não haverá noite, nem precisam eles de luz de candeia, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles e reinarão pelos séculos dos séculos. Aleluias. Então lá não vai ter sol e lá não vai ter noite. E ninguém precisa da luz do sol lá, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles e reinarão pelos séculos dos séculos. A luz de Deus, traduzindo, vai alumiar todo aquele lugar. Vai alumiar a cidade santa. Aleluias. Igual diz aqui, agora saindo do versículo 22, vamos vir aqui para terminar o finalzinho dele. Porque o Senhor Deus brilhará sobre eles e reinarão pelos séculos dos séculos. Ou seja, quem for para lá, para a cidade santa, vai reinar lá pelos séculos dos séculos. Vai ficar lá pelos séculos dos séculos. E quem for também para o lago de fogo, vai ficar lá também pelos séculos dos séculos. Vai sofrer pelos séculos dos séculos, pedindo a morte, fugindo, porque a alma não morre. Todo o tempo queimando no fogo, no lago de fogo, gemendo e gritando. Igual a Bíblia diz, se não me engano, parece que é em Marcos 9, que há choro e ranger de dente, onde o fogo não se apaga, nem o verme morre. E o fogo e ranger de dente, se não me engano, acho que é Mateus 25, se não me engano. Então, é melhor ir num lugar maravilhoso desse, com Deus e o Senhor Jesus Cristo ao nosso lado, nos protegendo, nos guardando ali. Vamos estar protegidos para sempre,
seguro para sempre, porque o Todo-Poderoso vai estar conosco. Aleluias. E agora no Apocalipse 21, Apocalipse 21, no versículo 21, diz assim, não, vamos no versículo 23, perdão. Apocalipse 21, no versículo 23. A cidade não precisa nem do sol, tá vendo? Não vai ter sol lá, nem da lua. Também a cidade não precisa nem do sol nem da lua. Ou seja, não vai ter nem o sol mais e nem mais a lua. A lua só existe agora. E o sol também. Para lhe darem claridade. Pois a glória de Deus, olha, a glória de Deus alumiou e o cordeiro é a sua lâmpada. Tá vendo? A glória de Deus alumiou, vai alumiar todo aquele lugar. E o cordeiro é a sua lâmpada. É luz. O Senhor Jesus é luz. E ele ainda diz, quando ele estava aqui também, nessa terra, há mais de 2000 anos, vós sois a luz do mundo. Quem serve a Deus, de fato, de verdade, é luz também. Aonde ele vai, aonde ele passa, as trevas não podem ficar. Não tem união, não, das trevas e da luz. As nações andarão mediante a sua luz. As nações, as pessoas que foram salvas de todos os países. Que uma nação é um país. As nações, as pessoas de todos os países que foram salvas. Aleluia. As nações andarão mediante a sua luz, e os reis da terra trazem a sua glória. As portas nunca jamais se fecharão de dia. As portas jamais lá vai se fechar. Porque nela não haverá noite. Ou seja, não vai ter noite. E lhe trarão a glória e a honra das nações. Nela nunca, jamais, penetrará coisa alguma contaminada. Jamais vai entrar alguma coisa na cidade santa contaminada. Nem o que pratica abominação e mentira, mas somente os inscritos no livro da vida do Cordeiro. Tá vendo? Somente os inscritos no livro da vida do Cordeiro. Só vai entrar lá quem está com seu nome escrito no livro da vida. Quem não estiver, não vai entrar lá. Então, eu quero dizer para todos que estão vendo essa mensagem, se apegue com Deus, de fato, de verdade. Porque isso daqui não é brincadeira. A Bíblia não é brincadeira. Não é invenção do homem. Ela foi escrita por homens.
mas não por invenção de homens. A Bíblia foi escrita por 40 homens cheios do Espírito Santo, inspirados pelo Espírito Santo, a qual um deles é Moisés, Josué, Mateus, Marcos, Lucas, João, Tiago, Pedro. Eles escreveram a Bíblia. Apóstolo Paulo, mas cheios do Espírito Santo, inspirado pelo Espírito Santo. Amém? E a palavra de Deus diz assim, que toda a Escritura é inspirada pelo Espírito Santo. Toda a Escritura, ela é inspirada pelo Espírito Santo. Ela não foi inspirada pelo homem. É forte. E a Bíblia nos diz assim: Apocalipse 22, no versículo 11. Apocalipse 22, no versículo 11. Continue o injusto fazendo injustiça. Continue o imundo ainda sendo imundo. Então, aquelas pessoas que são injustas uma com as outras, a palavra de Deus está dizendo aqui: pode continuar. Pode continuar. Você quer continuar sendo injusto? Continue. Continue o imundo ainda sendo imundo. O imundo é aquele que quer se lançar no lamaçal do pecado, do mundo aí. Continuando fazendo tudo que o diabo gosta. Continue. A Bíblia está falando, pode continuar. O justo continue na prática da justiça. Então, quem é justo, continue na prática da justiça. A palavra de Deus está dizendo aqui para nós: quem for justo, continue. Pode continuar. E o santo, continue a santificar-se. E quem é santo, quem está se separando do mundo aí, que santo significa separado. É separado do mundo. Não se envolver com as coisas do mundo. Esse é santo. Aí ele fala, o Senhor Jesus fala: e eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Tá vendo? O nosso galardão está com o Senhor Jesus Cristo. Ele vai retribuir a cada um segundo as suas obras. Quem fez coisas boas, amém. Quem continuou na perseverança, na fé, amém. Quem não continuou na fé, que as obras é mal, só fazia maldade, misericórdia.
Ele diz mais: Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Aleluias. Aqueles que lavam a sua vestidura branca no sangue do Cordeiro. Ou seja, quem aceita o Senhor Jesus, ele é lavado. Quem aceita de fato, de verdade, e obedece, põe em prática a sua palavra. Cada vez que ele vai lendo a palavra do Senhor, cada vez que a gente lê a palavra de Deus, a gente lê a Bíblia, a gente se limpa, se purifica, se santifica. Para que lhes assista o direito à árvore da vida e entre na cidade pelas portas. Que cidade é? A cidade santa. Aleluias. E aqui no continuar aqui, pelas portas. No versículo 15: Fora ficam os cães, fora ficam os cães. Os cães são as pessoas que não querem saber de Deus, que não querem saber do Senhor Jesus. Aqui em Apocalipse é isso. O Senhor Jesus, uma vez, uma mulher cananeia correu atrás do Senhor Jesus direto e todo mundo ficou só prestando atenção no que o Senhor Jesus ia fazer. Ela foi até o Senhor Jesus, se dobrou lá aos pés do Senhor Jesus, se prostrou e disse: Senhor, minha filha está lá endemoniada lá e eu vim pedir aqui ajuda aqui. Mais ou menos assim, que estou resumindo aqui mais ou menos a palavra, mas é nesse sentido aí que está escrito lá no livro, se não me engano, no livro de Mateus, nos evangelhos, né? Aí o Senhor Jesus falou assim: não é lícito tirar, não é bom tirar dos filhos e dar para os cachorrinhos. Para os cachorrinhos. Tá vendo? Já comparou a mulher com o cachorro. E os filhos que aceitaram o Senhor Jesus de filho. Mas a mulher pegou e ainda falou: Mas os cachorrinhos também comem das migalhas que caem da mesa do seu dono. Olha. Aí essa palavra aí comoveu o Senhor Jesus. Ele disse: Pode ir. A tua filha está abençoada. E a mulher chegou lá e a filha dela está curada mesmo. Então os cachorrinhos aqui, o cão é as pessoas que não querem saber de Jesus, que não tem Deus. Os feiticeiros. Os feiticeiros. As pessoas que fazem trabalho de macumba uma para outra. Fazem trabalhos de feitiçarias, né? A fim de prejudicar a vida de alguém. Antigamente, na época de Moisés, os feiticeiros, eles eram pegos. Se fosse achado um feiticeiro, ele era morto naquela mesma hora. Um adúltero também. Adulterou, ele era morto também, se fosse pego em adultério. Se matasse, morria também. Hoje não. Os feiticeiros fazem feitiço. As pessoas adulteram. Deus deixa do jeito deles aí. Só que naquele grande dia, cada um vai colher segundo as suas obras. É o que está escrito aqui. Os feiticeiros também.
Os impuros, as pessoas que guardam mágoa no coração, guardam ódio, guardam rancor, que tem raiva do seu próximo, tem ódio do seu próximo, também não vai subir, não vai entrar na cidade santa, não vai ser salvo. O Senhor Jesus fala lá no livro de Mateus, capítulo 5, bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. Então, aquelas pessoas que são puras de coração, vai ver a Deus. Ou seja, vai ser salva. Oh, glórias! Os assassinos, as pessoas que andam matando umas às outras, que andam tirando a vida uma das outras, também. Os idólatras e todo aquele que ama e pratica a mentira. Aquelas pessoas que amam e praticam a mentira. Quem ama mentira e pratica mentira. E lá em Gálatas também fala. O ciúme, aquelas pessoas ciumentas. Que tem ira. São irados. Facção. Prostituição. Também não vai subir. O ciúme é uma obra da carne. Quem tem ciúme, ele está praticando uma coisa que o diabo gosta. Ele está fazendo uma obra da carne, de Satanás. Porque o ciúme é obra da carne. Por causa do ciúme, muita gente faz besteira uma com as outras. E a Bíblia diz que um único que pode ter ciúme da gente se chama Espírito Santo. Ele tem ciúme da gente. Ele tem ciúme de nós. Só o Espírito Santo, ele pode ter ciúme de nós, da gente. Aleluia. Aqui está dizendo fora. Em cima está dizendo, no versículo 15, no começo. Fora ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica mentira. Fora. Já está dizendo, vai ficar de fora. Não vai ser salvo. Não vai entrar na cidade santa. Então, quem vê essa mensagem, quem vê esse vídeo e vê, e se por acaso gosta de falar uma mentira, gosta de mentir, porque a salvação é mais importante do que isso. Você que tem ciúme do seu cônjuge, isso é lá em Gálatas 5:16. Tenha ciúme não. Entregue na mão de Deus e confie. Se aquela pessoa fazer algo que desagrada a Deus, ou seja, a traição, você mais cedo ou mais tarde você vai descobrir.
E a decisão vai estar nas suas mãos. Ou você perdoa ou não perdoa. Pronto. É melhor do que ficar com a pessoa se sentindo inseguro. E a Bíblia nos diz aqui, Apocalipse 22, no versículo 16. Olha quem foi que falou essas palavras. Que falou pro apóstolo João escrever. Apocalipse 22, no versículo 16. Eu, Jesus, foi o próprio Senhor Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas. As igrejas, eu, Jesus, enviei o meu anjo. Aleluias. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. O Espírito e a noiva dizem: vem. Aleluias. Aquele que ouve, diga: vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. A água da vida, ela é de graça. Não precisa pagar por ela, não. Aleluias. Aqui em Apocalipse, para finalizar, Apocalipse 3, acho que é 3, quer ver? Apocalipse 3, no versículo 1. Aleluias. Deus é maravilhoso. Tá aqui. É isso mesmo. Apocalipse 3, no versículo 10. Aleluias. Porque guardaste a palavra da minha perseverança. Tá vendo? Porque a gente guardamos, todas aquelas pessoas que guardaram a palavra da perseverança, que a Bíblia, os caminhos de Deus é perseverança, é perseverança. Tem que ter uma perseverança até o fim. A palavra de Deus diz bem assim: porque o reino de Deus é tomado por esforços. Aquele que se esforçam se apodera dele. Essa é a perseverança. Tem que se esforçar. Porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Tá vendo? Essa parte aqui
porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei na hora da provação, que há de vir sobre o mundo inteiro. Essa hora aqui, a hora da provação que vai vir no mundo todo, vai ser a parte da grande tribulação, que vai provar todas as pessoas que ficarem, todos que ficarem. E por a gente guardar a palavra da perseverança sobre o mundo inteiro. Aqui, para experimentar os que habitam sobre a terra. Para experimentar os que habitam sobre a terra. Então, aquelas pessoas que guardam a palavra da perseverança, a palavra de Deus, está livre disso aqui. Deus vai guardar. Aleluias. Deus vai guardar. Só porque a Bíblia fala aqui no versículo 10, porque guardaste a palavra da minha perseverança. Só porque a gente guarda a palavra da perseverança, ou seja, a palavra de Deus, Deus também vai guardar a gente disso aqui. Nós não vamos passar por isso daqui. Aleluias. Louvado seja o Senhor. Aleluias. Então, vamos continuar na fé. Porque é a fé em Deus que nos leva até a Cidade Santa, que nos garante a vitória, que nos garante a salvação. Não deixe que nada venha roubar a sua fé. A fé, ela é o nosso escudo. A fé em Deus. Aleluias. A Bíblia nos diz em Hebreus 11, versículo 23. Pela fé, Moisés, apenas nascido, foi ocultado, foi escondido por seus pais durante 3 meses, porque viram que a criança era formosa. E também não ficaram amedrontados pelo decreto do rei, porque o rei naquela época, o faraó, mandou matar todas as crianças de uma certa idade. E Moisés, pela fé aos pais dele, esconderam ele. Pela fé em Deus. Pela fé, Moisés, agora no versículo 24. Pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Tá vendo? Pela fé. Moisés, ele tinha uma vida
de príncipe, ele era um príncipe. Ele tinha várias regalias ali. Ele recusou, ele jogou, ele rejeitou tudo aquilo ali para servir a Deus, para fazer parte do povo de Deus e voltar para os seus pais normal. Preferindo ser maltratado, olha só, junto com o povo de Deus, a usufruir prazeres transitórios do pecado. Tá vendo? Moisés preferiu sofrer com o povo de Deus do que participar do pecado. É assim que nós temos que ser. Porquanto considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito. Tá vendo? Moisés ele considerou os tesouros de Cristo maiores que aquelas riquezas lá do Egito. Cristo era mais rico. Aleluias. Porque contemplava o galardão. Pela fé, ele abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei. Moisés abandonou o Egito pela fé. Antes permaneceu firme, como quem vê aquele que é invisível. Olha, Moisés permaneceu firme, como aquele que vê aquele que não existe, aquele que é invisível, que é Deus. Invisível aqui, né? Mas visível na Cidade Santa. Naquele dia todos nós vamos ver Deus do jeito que Ele é. Pela fé, celebrou a Páscoa e o derramamento do sangue para que o exterminador não tocasse nos primogênitos dos israelitas. Tudo pela fé, porque eles não viam nada. Viam sinais, né? Mas não viam o exterminador. Mas pela fé em Deus, pela obediência em Deus, eles faziam pela fé. Por isso que a Bíblia diz: o justo viverá pela fé. Pela fé, no versículo 29. Pela fé, atravessaram o mar vermelho, como por terra seca. Aleluias. Tendo os egípcios, foram tragados de todo. Então todos os egípcios que perseguiram eles para matá-los foram mortos pelo mar. Quando Moisés e o povo de Deus que estava com Moisés chegou perto do mar, o mar se abriu. Uma banda do mar para um lado, uma banda para o outro. E eles passaram enxuto. Quando os egípcios perseguiram eles, que Moisés e o povo de Deus saiu, o mar se fechou e morreu todos eles. Isso tudo pela fé. Aleluias. Fé e sinais maravilhosos ali, hein? Que sinais.
No versículo 30, os israelitas em Canaã. Pela fé, ruinaram as muralhas de Jericó, depois de rodeada por 7 dias. Depois que Josué e o povo de Deus ali rodearam a cidade de Jericó por 7 dias, ela veio ao chão. Tudo pela fé. Então, o que eu quero dizer por isso? Vou falar mais essa aqui da Raabe. No versículo 31. Pela fé, Raabe, a meretriz, não foi destruída com os desobedientes, porque acolheu com paz aos espias. Porque Raabe acolheu os espias, os homens de Deus, foi salva ela e a sua casa. Tudo isso pela fé. Ela creu no que eles falaram. Ela creu neles. Creu no Deus que estava com eles, que eles falavam, no Deus de Israel, no Deus dos hebreus. Então, nós temos que perseverar firme pela fé, porque a nossa fé é que vai nos levar até Deus. Louvado seja o Senhor. Continue na fé, não esmoreça. Em nome de Jesus. Fazer uma oração para a gente terminar, né? Espírito Santo de Deus, toca no coração de cada pessoa que está vendo esta mensagem. Toca no coração de cada pessoa que vai ver. Em nome de Jesus Cristo. Abençoe a cada pessoa. Abençoe os familiares. Abençoe a todos. Salve a todos. No poderoso nome de Jesus Cristo. Eu entrego todos eles na tua poderosa mão. Em nome de Jesus Cristo, meu Deus. Eu entrego cada pessoa, Senhor. Eu entrego cada pessoa, meu Deus, em tuas mãos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e graças a Deus. Que todos sejam abençoados pelas tuas mãos, meu Deus. O Deus da Bíblia, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Amém e graças a Deus. Amém, Jesus. Amém, Senhor. Aleluia.